Bom, continuando a aula, levando em consideração que você assistiu o vídeo do Hans Rosling, e aí agora a gente vai somar mais conceitos. Vamos ver agora então algumas aplicações, né, além daquelas que você viu lá no vídeo do professor Hans Rosling, né? Vamos ver aqui então. Aqui nós temos um gráfico, né? A gente começando assim uma parte bem basicona de estatística. Aqui eu apresento uma aplicação da estatística que nesse caso aqui seria o gráfico de Pareto. Então qual seria a ideia desse gráfico? Lembrando que eu deixei para você um brinde, tá? Eu deixei um e-book, um livro, eu deixei como um brinde para você. Tá lá na primeira aula. Se você acessar lá, tá escrito brinde, vai ver lá, gráfico de Pareto para leigos, que é basicamente o que eu mostro aqui, até que é bem resumido, tá bom? Então o que acontece aqui? Nós temos aqui um problema numa empresa, que são os acidentes do trabalho. Ela foi lá e fez um registro dos acidentes do trabalho que ocorreram na empresa. E aí, qual a anotação que ela tem? Ela tem 44 acidentes, ó. 44 acidentes ocorreram com as mãos. Esse é o número que ela tem. Aí aqui a gente tem aqui uma escala, né, de 0 a 100, que é de número de acidentes. Então a gente tem uma coluninha aqui, ó, que mostra 44, ó, tá vendo? Tá perto do 45 aqui, ó. Então 44 acidentes ocorreram com as mãos. Depois, acidentes envolvendo os braços, né, que atingiram os braços, a parte do corpo mais atingida, ocorreram 26. Depois tivemos 12 acidentes que atingiram os olhos. 5 acidentes que teve alguma lesão na cabeça. 4 acidentes nos ombros, atingindo os ombros dos funcionários. 2 acidentes atingindo as pernas. E um acidente outros. E qual que é a ideia aqui desse gráfico? Quando você vai lá e coleta a informação, a princípio está tudo desorganizado. Olha, esse acidente aqui foi com a mão, olha, esse outro aqui foi com o braço, olha, esse outro aqui foi com a perna. Depois você organiza. Você organiza do maior, da maior quantidade para menor. Por que você organiza? Aí esse gráfico é chamado gráfico de Pareto. Foi o Wilfred Pareto que criou esse tipo de gráfico em que você ordena simplesmente do maior valor para o menor. Para que isso? Um gerente vendo esse gráfico aqui, você apresentando essa informação para um gerente, por exemplo, ele vai conseguir visualizar rapidamente o maior problema dele. Ele percebe rapidamente, como está ordenado do maior para o menor, ele enxerga, ele vê rapidamente que a maior quantidade de acidentes ocorreram com as mãos, que foram 44, de um total de 96, tá vendo? Ó, tem um 96 aqui que é o somatório da quantidade, somatório das frequências, né? Quantas vezes ocorreu o acidente. Então ocorreram 96 acidentes, isso aqui pode ser num ano, num mês, não importa isso nesse momento. O que importa é que na visão do gerente, ele sabe que do total de 96, 44 envolveram as mãos. E 26 ocorreram nos braços. E aí tem os outros aqui, né? Tem a outra parcela aqui. O que é relevante nessa organização? Na organização de dados, né? Toda empresa ela tem problema. Toda empresa vai ter problema, seja pública, seja privada. Você na sua casa tem problema, todos nós temos problemas. E aí nós temos que priorizar. Por exemplo, conta de luz é prioridade, a gente tem que priorizar pagar a conta de luz. Ah, se eu estou acostumado a comprar carne, picanha, por exemplo, todo dia, sempre, uma vez por semana, e o dinheiro está escasso, eu vou ter que começar a cortar. Então, conta de luz é prioridade? Água é prioridade? Então, eu tenho que estabelecer prioridade até nas minhas finanças de casa. Remédio, né? A alimentação, tem que priorizar. Aqui a ideia é a mesma. O gráfico de Pareto, só que ele é a nível empresarial. Aqui, o importante dessa organização é que você sabe que a sua prioridade é trabalhar nesses dois aqui, ó. Trabalhar, montar um plano de ação para reduzir o número de acidentes que envolvem mãos e braços. Os outros acidentes, outras partes, são
Problemas são, mas você tem que priorizar. Priorizar porque às vezes você não tem recurso financeiro para tratar todos. Então, esses dois aqui, qual é o somatório aqui? 44 com 26, isso aqui dá 60, 40 com 20, 60, 66, 70 acidentes. 70 acidentes ocorreram com as mãos e braços, de um total de 96. Aí o que é interessante aqui, né? O que é legal nesse gráfico de Pareto? Você consegue representar as quantidades e ao mesmo tempo consegue representar um gráfico em linhas. Tem um gráfico em linhas aqui que você consegue mostrar junto com ele. Então aqui, ó, os 44 acidentes, eles representam 46% total. Como é que esse cálculo foi feito aqui? É só dividir o 44 por 96 vezes 100. Com isso aqui você tem o 46%. E aí, nesse outro eixo aqui, a gente tem as porcentagens. Então, num eixo a gente mostra a quantidade, no outro eixo a porcentagem. E é a porcentagem acumulada. Então, o 44 acidentes representa 46% total. Quando eu somo os dois, 44 com 26, e eu divido por 96, eu tenho um total de 73. O que isso quer dizer? Que 73% dos problemas está envolvido com acidentes envolvendo mãos e braços. Ou seja, a gente tem aqui 8 causas, né? Tem 8 causas aqui, o total das causas, 8 causas. E 2 causas são a maior parte do problema. E aí a gente conclui o seguinte, né? As 2 causas mais frequentes, que são mãos e braços, representam 25% das causas e são responsáveis por 73% do problema de acidentes. Ou seja, um gerente visualizando isso aqui, ele sabe o seguinte, olha, vamos atacar prioritariamente, fazer uma força-tarefa para reduzir o número de acidentes envolvendo mãos e braços. Então assim, rapidamente explicando isso aqui, isso é um gráfico de Pareto, tá? Eu não posso me prender muito aqui por causa do tempo do curso, que o máximo de 2 horas. Então eu liberei um material brinde para você, se você quiser saber mais, às vezes é do seu interesse, dá uma lidinha lá, tem muita coisa que eu deixei lá para você. Ok? E assim, só para finalizar, né? Se eu coloco acidentes envolvendo mãos, braços e olhos, eles representam 85% total. E assim vai indo até finalizar com 100, por isso que essa linha aqui vai subindo. Ela é acumulativa. Todos os acidentes, os 96 acidentes, representam 100% total. Então você consegue ver 2 informações num gráfico só. Você consegue ver a quantidade individual e consegue ver a porcentagem acumulada. Tá? Bom, beleza. Vamos ver um outro exemplo aí de aplicação prática. Esse aqui, aí eu tenho que ser bem rápido aqui, né, na explicação. Tem que ser bem objetivo, porque ela, por sua natureza, ela é demorada. Então eu tenho que otimizar aqui. Aqui você tem um caso aqui, né, de um professor que aplicou uma prova de estatística para uma turma com 110 alunos. Ele coletou as notas e os resultados são mostrados abaixo aqui, ó. Então você percebe aqui que está tudo desordenado. Eu tenho nota de um monte de aluno aqui. Eu tenho nota de 110 alunos. Aqui, está tudo desordenado. Aí vem a pergunta, né? Poxa, qual foi o desempenho dessa turma? Foi bom, ruim? Eu não consigo enxergar aqui isso. Do jeito que está aqui, eu não consigo entender. Aí eu vou entrar com as chamadas medidas resumo. As medidas resumo. O que é medida resumo? Por meio de um só número, eu vou realizar alguns cálculos aqui e ele vai me dar um número só. Com esse um número só, eu consigo interpretar o conjunto. Por isso que é chamado de medida resumo. E essa característica, ela não é válida só para 110 alunos. Se você tiver 1 milhão de dados, a ideia da medida resumo ela é a mesma. Ela se mantém. Então a medida resumo ela é muito aplicada para quando você lida com grandes quantidades de dados. Aqui eu estou dando só um exemplo de caso de 110 alunos e estou pegando um exemplo bem simplesinho aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu fui lá e calculei a média. Lógico que eu não vou mostrar como é que se calcula o desenvolvimento do cálculo, não, só o conceito, tá bom? Por causa do nosso tempo, que é escasso, não dá para fazer isso. Eu fui lá e calculei a média. A média deu 6,5, a média da turma, né? A média, qual é o conceito da média?
Ela é o valor que representa o ponto de equilíbrio das notas, como uma gangorra. Pegou os menores valores com os maiores, somou tudo e dividiu por 110. Somou todas as notas. Isso não quer dizer que ele está no meio. Ele é o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, por exemplo, se todo mundo tirou 2, a nota média é 2. Então, não quer dizer que está entre 0 e 10. Não quer dizer que está no meio, que é nota 5. É um ponto de equilíbrio. Ela pode estar lá embaixo, pode estar lá próxima de 10, pode estar em qualquer lugar. Nesse caso aqui, a nota média da turma foi 6,5. Isso não quer dizer que todas as notas também estão próximas de 6,5. Ele me deu uma medida aqui, uma medida equilibrada. Beleza, aí a média por si só não me responde muita coisa. Por isso que a gente costuma usar na estatística várias medidas de estatística. Uma ajuda a responder a outra. Aí eu vou lá e calculo a mediana. A nota mediana da turma foi 7. Então eu tenho a nota média e a nota mediana. O que é a nota mediana? A nota mediana já é como se eu tivesse ordenando as notas da menor nota para a maior nota. E aí, a nota mediana me deu 7 aqui, ó. Me deu 7. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, mediana de meio, quer dizer que 50% das notas está abaixo de 7 e 50% acima de 7. Ou seja, 55 alunos, né, tiraram abaixo de 7 e 55 tiraram acima de 7. Porque quando você ordena da menor nota para a maior, a que está exatamente no meio, a que está lá na posição 50, né, que no caso ali 50%, né, que está na posição de 50%, é a nota 7. Então, quando eu pego e olho aqui, né, o desempenho dessa turma e olho assim, olha, a mediana foi 7. Eu sei, olhando só esse valor, que metade da turma tirou abaixo de 7 e a outra metade tirou acima de 7. Ou seja, ela resumiu o meu conjunto de dados. Então, eu já consegui enxergar o desempenho. Eu já sei que metade da turma tirou acima de 7. Aí eu tenho uma outra medida aqui chamada moda. Moda é a nota que mais se repetiu. Então, a nota que mais se repetiu aqui foi 9. Pode ter repetido 2, 3, 4 vezes. Aí a moda ela não mostra o número de vezes que essa nota repetiu. Ela só te indica a nota que mais se repetiu. Então, por exemplo, você pode ter lá 7 que repetiu 3 vezes, um exemplo. Ah, mas a nota 9 repetiu 6 vezes. Então, a nota modal é 9. Então, foi isso que ele me deu aqui. Aí eu tenho o desvio padrão, né? O desvio padrão é uma medida que ajuda a responder a média. Aí sim, ela está me ajudando a responder a média. Aí eu crio um intervalo entre média e desvio padrão. Né? A média foi 6,5 e o desvio padrão foi 2,3, então eu crio um intervalo mais 2,3 com menos 2,3. Isso quer dizer que a maioria das notas está variando entre 4,2 e 8,8. Que maioria é essa? Em torno de 70%. Isso aqui é uma chamada regra empírica de estatística, coisa que eu não vou discutir agora. Na verdade, é 68%. 68,26% para ser mais exata a regra empírica, né? Então, quando eu pego aqui a média de desvio padrão, a interpretação que eu tenho é o seguinte, que a maioria dos alunos, 68,26%, teoricamente, tiraram entre 4,2 e 8,8 em relação à média. Em relação à média, que é o ponto de equilíbrio. A regra empírica, não necessariamente todos os casos vão ser 68%. É como se fosse um valor estimado. Pode ser que nesse caso aqui seja 60%, esteja dentro desse intervalo, 70%, 63%. A regra empírica é um valor comum. Ele é uma regra usada no mundo inteiro, tá? O coeficiente de variação, ele está junto com o desvio padrão. Na verdade, ele é o desvio padrão na forma de porcentagem. Então, o coeficiente de variação é 34%. Isso quer dizer que as notas estão variando 34% em torno da média. 34% de variação em torno da média. Né? O cálculo dele é simples. Ele é o desvio padrão. Ele é o desvio padrão sobre a média. Ele é o S, que é o desvio padrão, sobre a média, vezes 100. É um cálculo bem simples.
No caso aqui é 2,3 sobre 6,5 vezes 100. Ele me deu 34%. Aí eu tenho uma outra medida chamada primeiro quartil. Primeiro quartil, ele tá junto com a mediana. Ele está junto aqui com a mediana. A mediana divide um conjunto de dados em duas partes iguais. Nós vimos aqui, né? Nós vimos nesse caso aqui. Aí o quartil, ele divide o conjunto em 4 partes. Então seria um aqui e um aqui. Seria 25% para cada parte. Então se o primeiro quartil foi 5, aí eu coloco 5 aqui, ó. Aí ele está aqui 25%. Isso quer dizer que 25% da turma tirou até 5. Ou 75% da turma tirou de 5 para mais. É essa a interpretação. Ela agrega valor à mediana, ela agrega interpretação à mediana. O terceiro quartil, ele está junto com a mediana. O terceiro quartil dá a ideia de 75%. Aí a nota terceiro quartil foi 9. Que dá a ideia de 75%. O que isso quer dizer? Que 25% da turma tirou acima de 9 e 75% da turma tirou abaixo de 9. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação de medida resumo. Eu estou sendo bem objetivo. Dos meus cursos, eu trato isso bem devagar. Os alunos fazem muito exercício, põem isso aqui em prática, põem interpretação em prática. Tá? Nos meus cursos eu trabalho. Eu estou sendo bem objetivo aqui. Tá? Porque o tempo aqui é escasso. Meu tempo é de 2 horas, eu não posso passar de 2 horas o meu curso. Né? Vamos ver um outro exemplo aí. Olha isso aqui é um caso de aplicação de carta de controle. E aí tem o envolvimento do caso do desvio padrão em média também, né? Isso aqui é mais muito usado na indústria, né? Aqui você tem, por exemplo, aqui o tempo de carregamento manual dos caminhões em minutos. Então você tem um caminhão que ele demorou 29 minutos para ser carregado. Você tem um segundo caminhão, 29 minutos, o terceiro, 28 e por aí vai. E aí você tem uma amostra aqui de 20 caminhões, cada um com seu tempo de carregamento. E aí você você tem os tempos mínimo e máximo, né? Você constrói uma linha média. Então a média de tempo de carregamento desses caminhões é de 28 minutos, de 28,35. 28 minutos,35. Esse é o tempo médio de carregamento. Aí você pode ver que o carregamento número 1 aqui, ó, né, que é o número 1 que está aqui, ele foi 29 minutos, que é justamente esse 29 minutos aqui. O 2 também, ó. O 2 também 29 minutos. E por aí vai. O carregamento número 10, olha lá, se você pegar o 10 foi 25 minutos, ó. Olha lá, ele está aqui, ó. Ele está no 25 aqui, ó. E aqui eu tenho um controle estatístico do processo, né? Eu tenho 2 desvios padrão para cima e 2 para baixo. No caso são 2 desvios. No caso, dentro de 2 desvios, estatisticamente, você tem 95,44% dos dados estão dentro dos 2 desvios. Dentro de um desvio, você tem 68,26%, que eu expliquei, né, no slide anterior, dentro de 2. E isso quer dizer o quê? Que o meu processo estatístico está sob controle. Porque os caminhões estão dentro de 3 desvios. Geralmente 3 desvios é tolerância. Só que assim, quanto melhor tiver aqui a variação dentro de 2 desvios, melhor é meu controle. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, um caminhão, que ele demorou aqui, ó, o ponto 15, né? O ponto 15, 31 minutos, tá vendo? Não foi um resultado bom. Mas ainda assim ele está dentro do meu controle. E o de 25, aí eu vou trabalhar para tentar melhorar. Para tentar colocar, ver o que aconteceu, o que demorou 31, e ver o que aconteceu, o que demorou 25 minutos, para tentar identificar a causa lá, para tentar que esse número se normalize, entre dentro da normalidade, dentro de um desvio padrão ali, até 2 desvios. Então aqui eu tenho uma carta de controle, tá? Um exemplo de aplicação. Um outro exemplo que eu tenho aqui é um caso de correlação e regressão. A correlação e regressão é uma área da estatística muito usada. Ela faz análise entre 2 variáveis. Ela verifica se 2 variáveis estão relacionadas. Por exemplo, será que se eu fumar cigarro eu posso contrair o câncer? Existe uma relação sobre isso? Será que se eu comer muita gordura, carne gordurosa, eu vou ter problemas de obesidade? Eu vou ter gordura no sangue? Enfim, ela estuda a associação entre uma variável e outra. Será que se eu aumentar a temperatura da máquina, eu vou ter um maior desgaste dela? Então, a área que estuda a relação entre 2 variáveis, ela é chamada de correlação e regressão simples.
Quando você estuda a relação entre mais variáveis, aí a gente chama de regressão múltipla, mas a gente não vai... Isso aqui a gente vai ver uma correlação regressão linear simples, tá? Essa aqui é simples, é só entre duas variáveis. Então, esse gráfico aqui é fácil da gente enxergar ele, tá? O que ele tá mostrando? O que ele quer dizer aqui pra gente? Eu tenho aqui, isso aqui é um caso real, né? Eu tenho os países de baixa renda, que são geralmente os países africanos, né? Eu tenho os países de média renda, Gana, Paquistão, né? Uzbequistão. Eu tenho os países de média alta renda, Filipinas, Armênia, Geórgia, né? E eu tenho os países da alta renda, Japão, Bélgica, Noruega, Irlanda, Malta, Chile, Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, Canadá. Então eu tenho esse eixo aqui, né? O eixo X, que mostra a renda per capita, tá? A renda por pessoa em dólares. E do outro lado aqui, eu tenho o eixo Y, que mostra a geração per capita de RSU. RSU é resíduo sólido urbano. Inclusive, isso aqui foi um gráfico que eu elaborei. Eu adaptei ele da UNEP, né, que é lá da Organização das Nações Unidas, um órgão que trabalha com o meio ambiente. Isso aqui foi, eu adaptei ele, foi tema da minha dissertação de mestrado. E aí ele mostra geração per capita, né, por pessoa, ou seja, quantos quilos de resíduos um habitante gera ao ano. Então eu tenho uma correlação entre duas variáveis aqui. Daqui a pouco você vai entender para que serve isso. Então, um primeiro caso aqui, por exemplo, tem um Burundi aqui, né? O Burundi, a renda anual per capita, né, é de 200 e poucos aqui, né, dólares. E ele gera 200 quilos, né? Um habitante lá, ele gera 200 quilos por ano. Bom, aí eu tenho outro caso aqui, Benin, né? Benin, ele tem uma renda de 1.000, né? Tá aqui, ó. E também gera 200 quilos, cada habitante gera lá 200 quilos. Bom, mas perceba o seguinte aqui, o que está acontecendo? Aqui eu tenho uma certa estabilidade aqui, né? Mas o que está acontecendo? À medida que a renda vai aumentando, então, por exemplo, se eu pegar aqui a Geórgia ela tem uma renda por habitante anual, a gente pode botar aqui de 5.000 dólares, uma renda anual, tá no meio aqui, né? Entre 1.000 e 2.000. Ele já gera aqui, ó, né? Ele já gera aqui um pouquinho mais que 300 quilos. Aí, se eu pegar aqui, por exemplo, esse outro país que o nome dele não está ali, só, se eu pegar a Bulgária aqui, por exemplo, a Bulgária, a gente pode dizer que ela tem uma renda per capita, né, ele é um país considerado de alta renda, de 10.000 dólares ao ano, né? Na casa aqui dá uns 9.000, por aí, 8.500. Ele já gera quase que 600 quilos por ano. Vou botar uns 550 aqui, mais ou menos. Eu pego Malta. Malta já tem aqui, né? Já subiu bem, já deve estar na casa dos 30.000 aqui. Ele já gera 600 quilos. Irlanda. Então, Estados Unidos ele gera em torno aí de 80.000, posso dizer. Aí tem uma renda, né, anual per capita de 80.000 dólares, o habitante lá, e ele gera aqui quase que 700 kg por habitante. Olha o Canadá. O Canadá ele tem uma renda similar à dos Estados Unidos, mas ele gera muito mais, né? Ele é o que mais gera resíduos per capita, 900 quilos, né? Ele é um caso um pouco isolado aqui dos demais, né? Se você pega a Suíça, né, Dinamarca, a Dinamarca ela tem um pouquinho maior, ela tem um pouquinho de renda maior, mas ela gera um pouquinho menos de resíduo do que os Estados Unidos. O que esse gráfico mostra pra gente, né? O que ele quer mostrar? Qual é a regra que ele diz pra gente? Qual é o conceito? Por que é importante fazer isso aqui? É lógico que todos os países não vão ter uma igualdade conforme vai crescendo o nível de renda, vai aumentando, não vai aumentando igualmente a geração de resíduo. Mas a gente pode enxergar aqui que existe uma correlação. Que correlação é essa? Conforme a renda do país aumenta, a geração de resíduos também aumenta. Com isso, a gente conclui que quais são os países maiores geradores de renda, maior gerador de resíduo? São aqueles países que têm maior renda. É lógico,
Por que isso? Porque eles consomem mais. Eles são os países que mais consomem. Eles têm renda, eles têm poder de compra. Então, eles vão também gerar mais resíduos. Então, assim, não sou eu que estou falando isso. É o gráfico que mostra isso para gente. Isso aqui foi um estudo que foi feito pelo NEP, um órgão lá da ONU que é relacionado a estudos ambientais. Ele que montou isso aí. Então, ele disse que há uma correlação. Mas para afirmar isso, né, teve que montar esse gráfico. Volto a falar aquela questão da estatística lá na primeira aula. Eu não posso afirmar do nada que os países maiores geradores de resíduo são aqueles que têm maior renda. Não, eu preciso fazer um estudo de correlação. Eu preciso fazer um estudo de correlação e regressão, né? No caso, a regressão é essa reta aqui, ó, traçar essa reta aqui. Tá? É a mesma coisa, né? Eu ouvi um político falando uma vez, ele falou besteira. Quando teve aquele assassinato lá de dois garotos que foram numa escola que mataram um monte de gente lá, né? Isso aí lá em São Paulo. Ele foi lá e afirmou que porque parece que eles jogavam videogame de tiro, de violência. Ele disse que quem joga jogo que estimula a violência, que jogo de violência, de tiro, estimula a ser violento. Quer dizer, ele está afirmando que existe uma correlação. Mas não tem estudo nenhum no mundo que prove isso. Então ele foi infeliz na afirmação dele. Ele disse lá, saiu na entrevista dele, em jornais de grande circulação, que o que estimulou esse crime foi que eles jogavam jogos de violência. Não tem prova, pode ser que ocorra, pode, mas não tem estudo de correlação sobre isso. Então tem muita gente que fala besteira por aí, de correlações. Tá? Então essa aí é uma outra aplicação da estatística. Deixa eu ser rápido aqui que meu tempo está acabando. Né? Esse aqui é um exemplo de aplicação de percentil. Né? Percentil. Isso aqui foi um caso real. Levantamento do perfil antropométrico da população brasileira usuária de transporte aéreo nacional. Projeto Conhecer. Esse foi um projeto desenvolvido pela ANAC. Isso aqui eu vou deixar disponível para você também aí no recurso, para você baixar, dar uma olhada, namorar o material. Tem muita coisa boa aí para você. Então, qual foi o objetivo geral desse projeto? Aqui é bem um resuminho. Esse projeto ele tem 80 páginas. Tá? Esse aqui é um resuminho. Então, qual foi o objetivo dele? Fornecer embasamento técnico, hein? Ou seja, coletar dados para depois falar alguma coisa, né? Ou seja, para não falar besteira. De fato é isso. Para auxiliar a ANAC na regulamentação da distância entre assentos nas aeronaves brasileiras. Ou seja, a ANAC ela quer regulamentar o distanciamento entre assentos, só que antes dele regulamentar, ele dizer quais são as medidas de distanciamento, ele tem que fazer um estudo na antropometria da população brasileira. O que é antropometria? Antropometria estuda as medidas do corpo, tamanho do braço, tamanho da perna, altura e por aí vai. Isso ele teve que fazer um estudo antropométrico na população usuária. Objetivo, né? Por que ele fez isso? Determinar o perfil antropométrico, né, todas as medidas da população usuária do transporte aéreo nacional, utilizar o perfil antropométrico como base para análise e discussão dos espaçamentos praticados nas companhias aéreas nacionais. Justificativa, por que ele está fazendo esse estudo? Por que ele fez isso? Grande número de reclamações advindas dos usuários, pautada no alto custo pago por uma passagem de avião, associada à falta de espaço adequado. A gente sabe muito bem que cada centímetro num avião tem um valor absurdo. Porque imagina o tanto de horas que um avião aí, tanto de horas voo que um avião faz aí durante a sua vida útil. Então, um assento a menos, ao longo de 10 anos, 15 anos de uso, é muita grana. Então, um assento ali, cada centímetro ali dentro de um avião é disputado. Então, você tem que associar custo e conforto. Você tem que ter uma balança. E para fazer a balança, você tem que ter um estudo antropométrico. E aí foi feita uma amostra, o pessoal foi lá e mediu 5.305 usuários entre 15 anos de idade e 87. Nos 20 principais aeroportos do país. Imagina que eu mostrei para você ali aquele caso de medida resumo. O percentil também é uma medida resumo, né? Ele está junto lá com o quartil. Imagina você analisar 5.350 medidas antropométricas. Tá louco, você não consegue com aquele monte de número. Como é que você faz? Entra com a medida resumo. E aí você resolve o problema.
Então vamos ver aí, ó. E aí essas aqui foram as medidas antropométricas que foram feitas, né? De 5.305 usuários, fizeram a medição da estatura, do ombro, né? A largura do ombro, que é chamada na linguagem técnica da área de fisioterapia de bideltoide, a largura do quadril, a altura aqui, ó, troncocefálica, né? Que é essa região aqui, a altura do joelho, a altura do poplíteo e a distância, né? A largura do glúteo-joelho. E aí ele me deu algumas informações aqui resumidas, ó. Ele me deu aqui os percentis, ó. Isso aqui é como se tivesse ordenado do menor para o maior valor, tá? Na mesma coisa que a mediana. Eles fizeram medição de massa corporal também. O que esse P3 quer dizer? Esse P3 quer dizer que até 3% da população, né? 3% da população pesa até 63 quilos. 95% desses 5.305 usuários, eles pesam até 115 quilos. Então eu tenho peso, né, de usuário, né, até 115 quilos, eu tenho ali 95% das pessoas. O meio, né, a mediana, 83,9%. Então tá no meiozinho ali, ou seja, eu tenho 50% das pessoas que pesam até 83 e 50% acima de 83,9. Aí ele mediu estatura, ó. Estatura mediana é de 175. Perceba que isso é um resumo de 5.305 usuários, tá? Não perca isso de mente. Porque se não fosse medida resumo, a gente jamais poderia fazer essa análise. Jamais saberia essas informações. Então a estatura até 50% dos usuários tem estatura até 175. E assim, e 162 centímetros,8, né? Até 3% da população, né? Tem estatura até 162,8. Altura troncocefálica. Quem que é esse cara aqui, ó? É isso aqui, ó. É para fazer a poltrona ali, tá vendo, ó? Para fazer o encosto. Altura troncocefálica. Aí você tem lá que 95% tem essa altura que foi medida aqui, né? 95% de 97,5 centímetros. Bom, vendo outros aqui, ó, aqui você enxerga aqui, aí eu não vou entrar muito em detalhe por causa do tempo. Você tem aqui todas as medidas, tá vendo? Todas essas medidas que estão desenhadas aqui. E você tem as suas medidas, né? Suas estaturas, suas medidas antropométricas, né? Por exemplo, então aqui, ó, largura bideltoide, que é a largura do ombro, para você fazer o assento ali do ombro, né? Se você pegar aqui, ó, 95% até 95% da população tem largura do ombro de até 52,7 centímetros. Então, nesse caso aqui, o ideal é ele pegar até o 95%. Porque se ele projeta lá o assento pegando 50%, ele vai ter problema, porque ele vai desagradar os outros 50%. Então, ele tem que pegar um meio termo. Então, aqui, nesse sentido, eu peguei um exemplo aqui, ó. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó. Ele mostrou no projeto dele, isso aqui é uma opção que ele colocou lá, tá? Ele colocou várias opções para análise, depois você pode olhar. Ele botou 66,9. Quem é que é esse número aqui? Que número é esse aqui? Esse número aqui é esse aqui, ó. É o glúteo-joelho. É a largura do glúteo-joelho. É esse aqui, tá vendo? Esse cara é esse aqui. Então vamos lá, ó. Largura do glúteo-joelho. Olha lá, comprimento, ó, né? Largura, comprimento do glúteo-joelho. Aqui, ó, 66,9, tá vendo? Ó, ele é esse número aqui. O que quer dizer isso? Que se eu colocar essa distância daqui até aqui, de 66,9 centímetros, eu vou conseguir atender 95% da população usuária dos aviões. Assim, nesse caso, esse pessoal que tem essa medida vai ficar em cima ali, né? Vai ficar em cima. Os 5% restantes que estão acima vai ficar um pouquinho mais apertado. Aí essa é uma questão de decisão entre lá os técnicos para analisar qual vai ser o valor melhor. Lembrando que essa pequena diferença aqui, né?
em termos de custo, ela reflete muito. Então, assim, para você determinar as medidas ideal para regulamentar, né, para dizer, olha, agora é lei, você para projetar avião a partir de hoje tem que ser essas medidas aqui. Você tem que ter um embasamento técnico, você tem que coletar dados, fazer essas medidas, tá? Agora, é lógico, isso aqui eu explico melhor nos meus cursos, que eu vou bem devagar, eu estou subindo bem rápido aqui, porque eu não tenho tempo, né? Meu tempo é muito curto. Tudo isso eu explico nos meus cursos, a parte teórica, como é que se calcula, como é que chega o valor. Aí eu vou citando mais exemplos, vou trabalhando com aluno, né? Isso aí e outros mais nos meus cursos online, tá bom? Bom, então assim, né? O meu tempo acabou. No sentido de mostrar essa aplicação aí, né, para vocês e para você, e tem mais alguns vídeos aí na frente aí para você poder fazer continuar com o curso aí. Tem uns trailers dos cursos que eu tenho, né? Eu tenho umas mensagens finais aí, tem um currículo meu lá na última aula, né, que eu falo um pouquinho mais sobre mim, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima aula, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado, tá bom? Um abraço, hein?